E aí, professor de História Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas e o fim do absolutismo na Inglaterra. A Inglaterra ela foi a primeira monarquia constitucional que existiu na história. Então, para nós entendermos um pouquinho mais das revoluções inglesas e a Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra, me acompanhe nesta aula. Antes de nós falarmos, começarmos o nosso conteúdo normal, o nosso conteúdo, vamos falar das habilidades e competências, ou seja, a estrutura do nosso conteúdo da aula de hoje. Então, objeto de conhecimento, ou seja, aquilo que nós vamos estudar, o objeto de estudo de hoje, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo e as habilidades, identificar as particularidades políticos sociais da Inglaterra do século XVIII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa, tá certo? Agora sim, nós vimos a estrutura do nosso conteúdo, Bora para a aula. Então, pessoal, para nós entendermos como, deu o início à questão da Revolução Gloriosa, como que tudo aconteceu que levou à Revolução Gloriosa, nós precisamos entender como que nasceu o parlamento inglês. Então, o parlamento inglês, ele começa ali no século XIII, por volta de 1215, quando o rei João Sem Terra, ele foi obrigado a assinar um documento denominado Magna Carta, tá? Essa aqui, ó, Magna Carta, que é considerada a primeira Constituição inglesa. Lembrando que Constituição é um conjunto de leis que organiza a sociedade, estabelece as leis, as regras, enfim. E por ela, o rei reconhecia a liberdade de determinadas cidades, garantia a autonomia da igreja e comprometia-se a respeitar os direitos dos nobres e seus senhorios, tá? Ou seja, essa Carta Magna, ela vai limitar o poder do rei, beleza? Aí, ao longo do século XIII, tornaram-se frequentes as convocações de grandes nobres e clérigos pelos monarcas, a fim de quê? De discutir os assuntos do reino. E é dessa forma, a partir dessa convocação, surgia assim o parlamento inglês, tá? Então o rei ele não governava sozinho, ele governava junto com o parlamento. E aí, pessoal, o seguinte, nós vamos ter aqui a questão do parlamento e o absolutismo, porque o fortalecimento do poder real vai se dar durante os reinos de Henrique VIII, tá? Essa série aqui, inclusive, ela é muito boa, essa série é chamada The Tudors, tá? Ela mostra o período de governo do rei Henrique VIII e o nascimento da igreja anglicana, que nós vamos falar rapidamente desse ponto, e a Elizabeth I, tá? E mesmo com o fortalecimento do poder real, tanto o Henrique VIII quanto a Elizabeth I, ela manteve os compromissos assumidos ali com o parlamento, tá? E nós vamos ter na Inglaterra duas dinastias, tá? A dinastia Tudor, tá? Com o rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth I, só que nós vamos ter o fim da dinastia Tudor e vamos passar para a dinastia Stuart, tá? A dinastia Stuart, por que teve essa transição? Então, a rainha Elizabeth I, ela morre sem deixar herdeiros, então ela deixa o trono para o seu sobrinho, que era o James I. James I, ele era filho da rainha Mary Stuart, tá? Que era a rainha da Escócia, tá? Então, e logicamente, a rainha Mary Stuart da Escócia e a Elizabeth da família Tudor, elas eram primas. E durante uma fase da vida de James, ele foi criado pela rainha Elizabeth e vindo a assumir o trono logo a seguir, beleza? Nós temos aí duas séries muito legais que explicam esse contexto, do século XVI e XVII que nós vamos estar estudando aqui, que é essa série o The Tudors, tá? Que fala da vida do rei Henrique VIII, e a série Reinado, que conta a história, o personagem central aí dessa história é a rainha Mary Stuart, beleza? Então, em 1534, o parlamento ele aprova, a pedido do rei, claro, por pressão do rei, o ato de supremacia, que declarava o monarca chefe da igreja inglesa, tá? Nascendo assim a igreja anglicana. Como que a igreja anglicana nasce? Então, o rei Henrique VIII ele queria se separar da sua esposa lá, Catarina de Aragão, tá? E casar com Ana Bolena. O Papa não aceita o divórcio do rei Henrique VIII.
Com isso, ele insiste no divórcio, o Papa excomunga o rei Henrique VIII, então o rei Henrique VIII se transforma chefe da igreja, né? Cria-se a igreja anglicana, e ele confisca lá todos os bens da igreja e passam a pertencer ao Estado. Então, agora o rei Henrique VIII, através do ato de supremacia, além de ser o chefe da igreja, ele também era chefe de Estado. Então ele acumulava tanto o poder político quanto o poder religioso. Então, pessoal, no século XVI, a Inglaterra, né, ela passa por uma série de transformações, tá? E essas transformações elas vão atingir principalmente a área rural da Inglaterra. Como assim? Bom, os campos lá de diversas regiões da Inglaterra eram tomados por criações de carneiros. Só que com a extensão dos campos de cultivo havia diminuído, não havia mais terras comunais. Vamos lembrar lá nas aulas de feudalismo que terras comunais eram o quê? Terras comuns. Então, essas terras comunais, elas deixaram de existir. Por quê? Porque implantaram cercamentos. Cercamento vem da palavra cerca, né? Cercaram as terras. Tá? Então, essas terras se transformaram, de uso comum se transformaram em terras privadas. E, claro, no campo, né, essa vai ser a principal alteração no uso de posse de terra, tá? Com a criação dos cercamentos. E também as mudanças nas relações sociais. Então, vão surgir na Inglaterra dois novos grupos sociais, tá? Principais aí. O gentry, os yeoman e os assalariados. Quem eram os gentry? Eram pessoas ricas, tá? Que conseguiram se enriquecer através do acúmulo de terras, porém não tinham títulos de nobreza. Eram considerados chamados de nobres sem títulos. E os yeoman? Os yeoman eram pequenos proprietários de terras. E os assalariados? Então nós podemos entender aqui que nós vamos ter um começo aí do surgimento de uma classe média na Inglaterra. Tá? Então a sociedade inglesa, a partir dos cercamentos e das mudanças das relações, né, do uso e posse da terra, surge uma nova camada social que também vai começar a brigar por direitos. Então, e quem eram esses grupos religiosos, as suas posições políticas e a questão dos conflitos com o parlamento? Então, no século XVII, a Inglaterra contava e tinha 3 principais grupos que estavam em constante disputa, que eram o anglicanismo, que através do poder real garantia a ordem e os privilégios da nobreza e de membros do governo. Nós tínhamos também grupos católicos que ainda existiam na Inglaterra, mas o seu papel político e social estava cada vez menor. E também o calvinismo, tá? Existia o calvinista moderado e também tinha o calvinismo puritano, né? Aquela defesa do puritano é puro, tá? A questão da fé pura. E as ideias calvinistas, ela penetra principalmente em setores mais populares e da pequena e média burguesia inglesa, tá? Então, nesses setores aí nós vamos ter a predominância do calvinismo, certo? Que estava ligado principalmente na crença, né, do progresso capitalista, né, de relacionar esse progresso à fé. E nós vamos ter aqui um grande aumento da representação calvinista moderada no parlamento, tá? Lembrando que a religião calvinista estava ligada ali à classe burguesa. E nós vamos ter em 1625 a morte de James I, e assume, né, o seu filho Carlos I, tá? E quando Carlos assume, tá, ocorre uma série de atritos entre o Carlos e o parlamento. E o parlamento ele acaba sendo dissolvido em 2 oportunidades, em 1626 e em 1628. E, né, Carlos I ele inicia uma perseguição religiosa aos puritanos. Logo, tá, imagina aqui, Carlos I, nobreza, tá,
chefe político e chefe religioso da Inglaterra, da Igreja Anglicana, começa a perseguir os puritanos. Os puritanos estavam ligados ali ao calvinismo. Então a classe média, tá? Pequena e média classe ali burguesa, tá? Então começa essa perseguição religiosa. Estava perseguindo muita gente também do próprio parlamento inglês, tá? Porque a ideia de Carlos I era consolidar o seu poder, ou seja, tornar o seu poder absoluto. E aí, nesse meio período, ele diante de uma necessidade, ele convoca um novo parlamento e ele precisava aumentar os impostos, né, devido à guerra que ele entrou contra a França. E ele assina o Bill of Rights, que é a petição de direitos. E nessa petição de direitos, o parlamento aproveita, olha só, você não vai poder aumentar imposto sem nos convocar, sem nos consultar. Ele, ok, beleza, tranquilo. Só que ele fica 11 anos sem convocar o parlamento. E a perseguição aos puritanos também continua. Aí, né, o ápice da insatisfação da população do Reino Unido, da Inglaterra, em relação a Carlos I, é que ele tenta submeter os escoceses ao anglicanismo, tá? E os escoceses eram, da sua grande maioria, puritanos, eram a maioria seguidores da religião calvinista. Então nós vamos ter uma rebelião escocesa que vai invadir o território inglês. E aí, né, começa o parlamento questiona o poder absoluto do monarca, né, numa nova convocação do parlamento. E, vocês estão me questionando? Seguinte, vou dissolver o parlamento, todo mundo fechado. O Carlos I chama os soldados e manda prender todo mundo do parlamento. Só que a população vai se armar contra o monarca. A população vai pegar em armas contra o monarca, vão perseguir o monarca, Carlos I, e ele teve que fugir do país. E então inicia uma rebelião. E dessa rebelião inicia uma guerra civil na Inglaterra. Então, essa guerra civil ela vai levar à Revolução Puritana, tá? E as tensões econômicas, sociais e religiosas, né, contribuíram também, né, para estimular essas rebeliões e revoluções contra monarcas como Jaime I, que nós vimos, né, anteriormente, e o seu filho Carlos I, da dinastia Stuart. Tanto James, tá? Com Carlos I tentaram desconsiderar os interesses dos parlamentares e utilizar o governo como seu próprio interesse. E aqui, retrato de Carlos I, tá? E essa guerra civil, né, que se inicia após a rebelião contra o monarca, apresentou de um lado o rei, a nobreza fiel à coroa e o alto clero da Igreja Anglicana. Do outro lado, as forças políticas e militares do parlamento, que vão ser lideradas por Oliver Cromwell, tá? O Carlos I ele vai ser capturado pelo exército, tá? Que é das forças militares do parlamento, e ele vai ser executado publicamente por ordem do parlamento em janeiro de 1649. Aí, então, em 1649, nós vamos ter a execução em praça pública, tá, do Carlos I. Vai ser o primeiro rei que vai ser executado em praça pública na história, tá certo? Ou seja, vai ser o primeiro rei que vai ser executado pelo seu próprio povo. Então, na república, né, instaurada por Cromwell, ele passa a governar com mãos de ferro, como se fosse um rei absolutista. E olha só, ele vai dissolver o parlamento em 1653, tá, onde a maioria era presbiteriana, e com a retirada, né, da oposição, o novo parlamento vai conceder ele o título, né, de Lorde Protetor da Inglaterra. E em 1658, Cromwell realiza um dos seus maiores atos durante o período da República Inglesa, onde ele estabelece os atos de navegação. O que eram esses atos de navegação? Então, ele determina que a partir dessa lei, né, desse ato de navegação, toda e qualquer mercadoria que entrasse na Inglaterra seria transportada apenas por navios ingleses. Então, essa determinação vai fortalecer ainda mais a marinha inglesa, tá? Que passa a ter então uma marinha mercante. E olha só, a questão é que a Holanda, que
grande parte da sua economia era através das atividades mercantilistas, né, de fretamento, de levar mercadorias em todas as partes do mundo, viu seus interesses prejudicados pela Inglaterra a partir do ato de navegação. Então a Holanda declara a guerra à Inglaterra em 1654, e aí nós vamos ter a vitória inglesa a partir daí. E a partir daí a Inglaterra ela né, demonstra aí a sua supremacia, né, principalmente na sua supremacia marítima. E também foi uma grande vitória pessoal de Oliver Cromwell. E só que Oliver Cromwell também encara uma série de contestações ao seu governo, principalmente da população pobre, dos artesãos e dos jornaleiros, que criaram um clima de instabilidade política. Esses grupos que estavam descontentes, tá, como os cavadores e os niveladores, que reivindicavam redistribuição de propriedade, queriam terra e também queriam direito de voto para a população masculina e a abolição das elites intelectuais e religiosas que apoiavam os interesses dos grupos dominantes. Então, esse tipo de movimento ele vai trazer uma instabilidade política ao período republicano instalado por Cromwell. E daí agora nós vamos ter a restauração da monarquia. Agora por quê? Bom, em 1660 nós vamos ter a morte de Oliver Cromwell e grupos dominantes ingleses estavam preocupados com a radicalidade de movimentos populares. E diante dessa preocupação, então eles resolvem restaurar a monarquia. E então o filho exilado de Carlos I, o Carlos II, tá, é convidado a ocupar o trono. Tá? Então aí, Carlos II, tá? Carlos II, então ele se converte oficialmente ao catolicismo e no seu leito de morte. Carlos II foi o primeiro rei católico romano a reinar a Inglaterra desde a morte da Maria I em 1558, tá? A Maria I, para quem não sabe, ela foi a primeira rainha a suceder o rei Henrique VIII, tá? Por ela ser a filha mais velha do rei Henrique VIII, e ela era filha, né, do rei Henrique VIII com a rainha Catarina de Aragão. Só que ela, logo em seguida ela morre, e quem assume é a rainha Elizabeth I, como nós vimos lá no início da nossa videoaula, beleza? E a Maria I ela era católica. A Elizabeth I era da igreja anglicana, tá? Então essa questão. Aí o Carlos II, então, ele se converte, né, ao catolicismo no seu leito de morte, logo aí no seu leito de morte. Então, aí, após a morte de Carlos II, quem vai assumir o trono vai ser o Jaime II, né, o James II, que vai ser o sucessor de Carlos II, e o seu genro era o Guilherme de Orange, tá? Então, membros do parlamento temerosos de restauração do absolutismo por parte, né, de Jaime II, já que ele já estava tomando, né, algumas medidas extremamente autoritárias, então temendo o retorno do absolutismo, o parlamento convida Guilherme de Orange para ocupar esse trono. E por ser um movimento pacífico, então esse movimento pacífico acaba se chamando de Revolução Gloriosa, tá? Aqui nós temos uma gravura do parlamento inglês. E o parlamento inglês, né, vai consolidar seus direitos através da Carta de Direitos, chamada de Bill of Rights, em 1689. Só voltando aqui rapidinho, o Jaime I ele tenta resistir às forças de Guilherme de Orange, que desembarca na Inglaterra com o seu exército. Só que, diante da força de Guilherme de Orange, tomou um golpe do próprio genro, né, cara? Então, diante da força de Guilherme de Orange, ele é obrigado a renunciar ao trono e se exilar na França. Então, com isso, tá, nós vamos ter um acordo entre Guilherme de Orange e o parlamento inglês, onde vai ser assinado o Bill of Rights, o segundo Bill of Rights, em 1689. Tá? E com a criação agora de uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, e essa monarquia ela vai ser marcada pela liberdade religiosa. E através dessa liberdade religiosa, as tensões políticas e sociais do século XVII na Inglaterra foram se resolvendo aos poucos, né? Essa questão de discussão, de poder organizar, né, foi resolvendo
os conflitos existentes, né, e as tensões políticas e religiosas entre os diversos grupos que nós vimos aí no decorrer da aula, foram sendo solucionados e foram se organizando politicamente essa monarquia constitucional na Inglaterra. Mas afinal de contas, o que significou essa Revolução Gloriosa? Então, a Revolução Gloriosa ela marcou o fim do absolutismo na Inglaterra, a Inglaterra passou a ser a primeira monarquia constitucional da história, enquanto que no século XVII e boa parte do século XVIII, que nós vamos ver mais adiante, o absolutismo ainda predominava em várias monarquias europeias. A Inglaterra já vinha de uma realidade diferente, com a monarquia constitucional, com o poder do rei limitado e o poder do parlamento fortalecido. A Revolução Gloriosa ela também vai ser uma vitória particular da burguesia, já que eliminou as restrições comerciais e vai abrir um caminho para a Revolução Industrial que viria logo a seguir. E o rei passa a ser chefe de Estado, enquanto que o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento, eleito pelo parlamento, seria o chefe de governo. E aí que vem, né, a famosa frase, o rei está no poder, mas não governa. E para vocês entenderem como que funciona essa monarquia inglesa, essa monarquia parlamentarista inglesa, eu aconselho vocês a assistirem essa série aqui, ó, 3 temporadas de The Crown, tá? Para vocês verem, enxergarem como funciona o poder, né, da monarquia inglesa, né, da monarquia constitucional inglesa, e qual é o papel do parlamento e qual é o papel, né, da nobreza, da realeza dentro da Inglaterra. Essa série ela vai desde a década de 30, né, 30, 40 até o início dos anos 90, tá? Então ela faz essa cronologia aí desde quando a rainha Elizabeth II, que ela está no poder até hoje na Inglaterra, né? Ela assume o poder, tá? Assume o trono inglês, e como é o governo inglês diante da monarquia e toda o contexto da época, que passa por Guerra Fria, as transformações tecnológicas que ocorrem, né, desse contexto todo, beleza? Então, meus amigos, eu quero agradecer a vocês pela atenção, tá? Concedida a mim durante essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também, principalmente, né, dessa aula, e espero que essa aula ela possa ajudá-los a estudarem aí para as provas que estão por vir, né, nesse ano e também nos próximos, beleza? Então quero agradecer a vocês a atenção, a companhia, tá certo? E até a próxima!